Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens. Oi, Zoucas, tudo bem? Meu nome é Silvia, eu tenho 37 anos, sou de São Paulo e queria passar aqui o relato que eu ouvi de uma pessoa que eu conheci viajando, então não aconteceu comigo, mas eu achei assim uma história incrível e super diferente de todos os relatos que eu já escutei, de todos os testemuniais que eu já escutei do pessoal por aí. Agora em janeiro eu viajei para Guarda do Embaú, que fica em Santa Catarina, e eu fiquei lá 7 dias com uma amiga. A gente alugou um hostel, né, e ficamos bem pertinho da praia. E aí, sentada num barzinho, a gente conheceu um rapaz, que ele era um vendedor de arte, assim, né, e a gente se deu super bem, começamos a conversar tudo mais, e é engraçado que eu, particularmente, por gostar muito desse assunto de ufologia, sempre quando eu tô em lugares muito propícios para essas, né, para ver o céu, né, e pessoas que moram em lugares de muito contato com a natureza, eu sempre pergunto se a pessoa já teve contato com alguma coisa estranha. E geralmente eu sempre tenho uma resposta positiva. E ele, né, não foi diferente. Ele virou pra mim e falou que ele contou vários relatos assim, mas eu confesso que a gente conversou durante tanto tempo que algumas coisas se perderam assim, porque a gente conversou muito fluidamente. Mas 2 histórias que permaneceram comigo foram uma primeira, ele disse que durante o ano passado ele participou de como se fosse uma comunidade que era muito voltada para meditação, alimentação muito saudável, tinham, né, exercícios ali de consciência, enfim, era uma coisa mais voltada para a espiritualidade, e tinha essa líder, e que ele disse que um dia ele estava na cabana dele, né, no chalé dele, dormindo, e ele acordou de madrugada e olhou para a cabana da líder desse grupo, e viu um disco em cima dessa cabana, e soltando várias luzes dentro da cabana da líder, assim. Ele falou que parecia uma discoteca, assim. E aí ele disse que no dia seguinte ele acordou e perguntou pra líder, né? Falou, escuta, o que aconteceu na sua cabana ontem, né? Que eu vi umas luzes estranhas, vi um disco em cima da sua cabana. E ela desconversou. Ele disse que ela riu meio sem graça e desconversou. Falou, não, o quê? Nada a ver. E não tocou mais no assunto. E ele sempre comentou nessa conversa ele comentou que ele sempre achava ela muito estranha, muito diferente de todo mundo, um comportamento muito fora do padrão. Esse foi um relato. E o outro que foi muito interessante ele disse que também nessas caminhadas dele, porque ele é viajante, né? Ele conheceu um rapaz que falava que tinha muitos contatos. Ele sabia que ele era um contatado, assim. Só que ele tinha muito medo. E ao mesmo tempo ele tinha muita curiosidade. E aí ele falou que olhou para o céu um dia e pediu
como se fosse uma oração mesmo, para poder ver que ele estava pronto para ver, que ele tinha muita curiosidade e que ele queria ver. E aí ele disse que ele estava nessa, como se fosse uma casa no interior, assim, tinha uma varanda, e que ele dormiu à tarde, e que quando ele acordou, ele sentiu uma necessidade de ir lá para fora na varanda, e quando ele saiu, ele viu um ser. Aí ele descreveu, e me lembrou muito o ser de Varginha, né, que é a pele amarronzada, os olhos vermelhos e ter chifres, assim. E falou que ele entrou em pânico na hora que ele viu esse ser, simplesmente se jogou em cima dele, mordeu o pescoço dele e pegou os braços dele, assim. E ele disse que a sensação era de muito pegajoso e frio, e que tinha um cheiro ruim. E ele falou que eu dei risada na hora porque eu não esperava isso, mas ele disse que ele arrancou os braços do ser. Sem querer, coitado, eu fiquei pensando. A pessoa pede para ver o ser, aí quando o ser aparece, o cara vai lá e arranca os braços dele, né? Mas ele disse isso, que ele não arrancou de propósito, ele arrancou porque ele se jogou para cima do ser, segurou os braços dele e era tão frágil que com o próprio peso dele, né, o movimento dos braços, sem querer ele arrancou. Ai, coitado, morri de dó do alienígena. E ele disse que nisso ele já sentiu o corpo dele pesando, como se ele tivesse dormido na hora, e ele acordou de novo na cama dele. Ele disse que ficou apavoradíssimo, se sentiu super mal durante muito tempo, se sentiu mal porque foi exatamente isso, ele pediu para ver o ser, e ele fez mal, né, para aquele ser, e até esse rapaz que a gente conheceu contando essa história pra gente, ele disse que ele nem conta essa história pra ninguém, que é uma coisa muito particular até do cara, e eu falei, putz, eu vou mandar uma mensagem pro podcast que eu escuto, tudo bem? E ele disse, tudo bem, eu não gosto de contar para pessoas que não respeitam e tudo mais. Eu disse, não, para onde esse depoimento pode ir, são pessoas que são interessadas e têm muito respeito por tudo que acontece com esse assunto, então é um lugar seguro, né? Depois, outro relato que eu tenho, também viajando em 2021, eu viajei para Espírito Santo, Marataízes, e eu estava viajando de motorhome com, até na época, namorado e uma amiga nossa, e a gente estacionou o motorhome nesse camping, numa praia super isolada de Marataízes, assim, era logo depois do Réveillon, acho que era dia 2 ou dia 3 de janeiro, então todo mundo já tinha ido embora do camping, tinham poucas pessoas, estava aquele clima, né, de paz pós-Réveillon, e nessa noite que a gente chegou, no dia seguinte, né, na noite do dia seguinte que a gente chegou, a gente convidou todo mundo do camping pra gente fazer um get-together ali, né, cada um trazer uma coisa e comermos, né, fazer um churrasco, assar uma carne, tomar uma cerveja, e a gente convidou a dona do camping, né, ela sentou com a gente, então papo vai, papo vem, todo mundo veio, foi super bacana, e novamente, como é de costume da minha parte, toda vez que eu estou viajando e eu encontro pessoas em lugares muito em contato com a natureza, isolados assim, eu sempre pergunto se a pessoa tem já teve alguma experiência estranha, que ela não sabe explicar, com alienígena, enfim. E essa dona, foi muito interessante o relato dela, porque é muito engraçado que, primeiro, ela ficou surpresa, as pessoas geralmente ficam surpresas quando eu pergunto, porque elas ficam assim, ninguém quer saber desse assunto, por que você está me perguntando? Como assim? Como você sabe disso? Como você sabe que eu tenho esse tipo de experiência? E foi meio que a reação dela. Ela, primeiro, também disse que ela nunca tinha contado isso pra ninguém, e que ela não conta porque não quer que as pessoas achem que ela é louca, né? E ela disse que teve 2 experiências. Uma foi viajando de dia, de carro com o marido dela, ali pelas rodovias do Espírito Santo mesmo, provavelmente ali perto de Marataízes. E ela viu, eles estavam dirigindo e do nada ela viu um ser branco, assim, esbranquiçado, alto, num canto da rodovia, assim, como não tem calçada, né? Então no canto, assim, ela falou que tinha um mato e que eles viram, assim, ela viu aquilo e ela se assustou e virou pro marido e falou, você viu isso? Aí ele respondeu, vi sim. Ela falou, acelera. E aí eu pedi pra ela descrever o ser, né? E aí ela disse, então, que era esbranquiçado, ele tinha uma cabeça muito grande, os braços muito longos, que iam até para baixo do joelho.
Aí eu peguei meu celular e mostrei um Grey pra ela. E ela falou assim, olha, é isso, só que ele era mais alto. Então parece esse, mas é mais alto. Ela falou assim, como que você conseguiu saber que é esse? E aí eu contei pra ela que esses avistamentos são muito comuns, que existem outras raças de seres de outros planetas e até de outras dimensões que estão entre a gente ou visitam a gente, que tem milhões de pessoas ao redor do mundo que já tiveram experiências parecidas. E o mais engraçado é que ela não escuta podcast, ela mal acessa a internet, ela não tem contato com, né, o mundo aqui fora praticamente. E ela ficou chocada que eu sabia só pesquisar e mostrar uma foto igual do que ela viu para ela ali na hora. E o segundo relato que ela me passou foi que ali no próprio camping que nós estávamos, ela estava dentro da casa junto com a família dela, então a irmã e o cunhado e mais alguém, que eu não lembro se era o pai dela, e que era de noite. Eles saíram da casa e ela simplesmente olhou para cima e viu um disco, uma nave. E tava na altura das árvores, assim, devia ser uns 30 metros. Tava baixo, relativamente. E ela falou que conseguia ver até as janelinhas. Esses detalhes eu adoro. E que ela olhou aquilo e ficou abasbacada, assim. E na hora que ela virou pra chamar a irmã dela, que voltou, já não tava mais lá, né? Então é aquele básico relato a nave apareceu só pra ela, provavelmente. E é isso, eu fiquei muito feliz dela ter contado isso pra mim, que ela... enfim, nunca contou pra ninguém e ela até estranhou, achou engraçado eu comentar tão precisamente sobre o assunto. E foi isso, são esses 2 outros relatos que eu tenho dessa pessoa que eu conheci. E novamente, valeu aí pelo programa, adoro demais, estou sempre acompanhando. Um abraço pra todo mundo. Você tem 3 novas mensagens. Oi, Zoucas. Oi, ouvintes do Relatos do Além. Meu nome é Lara e eu sou do interior de Goiás. E eu vim contar meu relato hoje para contextualizar. O meu bisavô, ele era o que as pessoas chamam aqui no Goiás de benzedeiro. E ele tinha uma fama enorme aqui na região de que ele previa o futuro das pessoas, ele contava o que ia acontecer no futuro delas. E não sei se a gente puxou um pouco disso dele, mas eu, a minha mãe, a minha tia e a minha prima somos muito sensitivas para essas coisas. Inclusive a minha mãe e a minha prima já viram várias coisas, tem muitos relatos elas, mas eu vou contar o meu. Eu fui dormir na casa da minha avó e eu tinha ganhado uma boneca da minha sobrinha. Inclusive ela ganhou 2 bonecas de pano feita de crochê. E ela, a gente tem uma conexão muito forte e ela já falou logo que ia dar uma pra titia. E ela me deu uma. E ela falou assim pra eu deixar na minha cama. Enfim, eu deixei na minha cama quando eu fui dormir. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, eu acho que provavelmente não, porque a boneca ela é muito fofa. Enfim. E aí eu coloquei ela no canto da cama e fui dormir, né? Aí eu tava dormindo num quarto do lado do quarto da minha avó. E de madrugada, no meu ouvido esquerdo, eu escutei uma mulher gritando bem alto meu nome. Ela gritou uma vez, depois ela gritou 2 vezes. E quando foi na terceira, parece que foi bem mais alto, bem perto do meu ouvido mesmo. E o meu ouvido esquerdo era o que tava do lado da parede onde a boneca tava. E aí eu acordei assustada, olhei no relógio, era 3h42 da manhã. E eu pensei que era minha avó, porque na minha cabeça foi a voz dela que eu ouvi. E aí eu gritei ela, perguntando se ela tava me gritando. Gritei 2 vezes, nada de alguém me responder. Então eu levantei assustada, liguei a luz do meu quarto. Não tinha ninguém, né, no quarto, mas eu tava com a sensação de que alguém tava me observando. Então eu corri pro quarto da minha avó com medo. E aí eu avisei ela que alguém tinha gritado no meu ouvido, que parecia ser uma mulher. E aí ela falou que eu tava sonhando, né, que era a resposta mais aceitável, e que eu devia rezar. E aí eu não consegui dormir no meu quarto de novo, fui dormir com ela. E tava rezando, né, eu sou agnóstica, mas
eu vivi a vida toda como católica, porque minha família é bem católica. E aí eu sabia várias orações e eu fiz. E eu falei pra minha avó que eu não queria dormir de novo, porque eu tava com muito medo dela gritar comigo de novo. E fui rezando e eu não queria dormir porque eu tava com muito medo. Só que eu tava tão cansada que no meio da oração eu acabei dormindo de novo. Isso, a minha avó já tava dormindo também de novo. Aí ela acordou e disse que eu tava tremendo, toda tremendo e gritando de novo, falando pra essa mulher parar de gritar no meu ouvido de novo. Aí minha avó me acordou novamente e falou: para, é só um sonho. Você tá sonhando, tá tendo pesadelo. Aí eu falava pra ela que eu não tava sonhando, que essa mulher não parava de me gritar e que eu não aguentava mais ela me gritar. E minha avó falou pra eu rezar mais. E eu não consegui dormir de novo porque eu fiquei com medo dela vir me gritar de novo. Aí isso já era umas 4h40, 4h30, por aí da madrugada. Peguei minhas coisas, voltei pro meu quarto e não dormi de novo. Fiquei com a luz acesa e fui pesquisar na internet sobre isso, sabe? Sobre alguém tá te gritando. E aí na internet dizia o seguinte, que poderia ser um espírito, uma alma, não sei, que procurava ajuda e que viu em mim uma ponte pra ter ajuda. E que se eu quisesse ajudar, eu tinha que procurar alguém que entendia do assunto, uma pessoa espírita, espiritualizada. Só que na minha cidade eu não conheço ninguém, assim, é uma cidade pequena. E a maioria das pessoas são católicas e outra parte é evangélica e não tem muita diferenciação de religião aqui. E aí a outra opção falava que já que não tinha como você ajudar, você falar pra seja o que for, a alma, o espírito que estivesse aqui pedindo ajuda pra mim, que não tinha como eu ajudar, mas que eu ia rezar pra ela encontrar ajuda. Então foi o que eu fiz. Eu falei em voz alta, inclusive, que não tinha como eu ajudar, que eu ia rezar pra procurar ajuda. Só que depois que eu disse isso, eu não senti mais medo. Eu realmente acreditei que, seja o que for, tava procurando ajuda. E eu acho que entendeu que não tinha como eu ajudar. E em relação à boneca, eu coloquei ela dentro do meu guarda-roupa depois disso, não dormi com ela em cima da minha cama. Mas eu não tenho nenhum tipo de medo dela, não sei se tem alguma coisa a ver. E ela continuou no meu quarto e nunca mais aconteceu nada depois que eu disse que não tinha como ajudar. E foi isso. Obrigada a todo mundo por ter ouvido. Beijo, Zuka. Você tem 2 novas mensagens. Fala, Zoucas. Fala, pessoal do Relatos do Além. Meu nome é Mona Lisa, eu sou de Salvador, Bahia. E eu vim aqui hoje contar mais alguns relatos de que aconteceram comigo nessa vida. Bom, desde novinha, eu sempre tive assim, uma sensibilidade meio que aflorada. E isso parece que é uma coisa de família, porque minha mãe tem bastante disso, algumas tias também. Meu pai, ele não admite muito, mas ele também vê algumas coisinhas, sente algumas coisas. Então isso sempre foi uma coisa assim, muito presente, né? No meu dia a dia. E esse primeiro relato que eu vou contar agora foi de quando eu era criança. Eu devia ter uns 5 anos de idade. Uns 5 anos. E eu gostava muito de brincar na varanda de casa. Especialmente em cima do capô do carro de meu pai. É aquele lugar que criança sabe que não pode, mas que gosta por causa disso. Eu era esse tipo de criança. Então eu tinha uma caixinha de minha mãe que ela era bonitinha de veludo, que eu ficava brincando. Aí eu tava sentada em cima do capô e de onde eu tava eu tinha a visão do quintal. Tinha um beco, né, um corredor largo que dava pra ver o fundo da casa. E aí eu tava ali brincando sozinha, porque eu sou filha única. E nisso que eu tava brincando, quando eu olhei pro fundo da casa, eu vi uma moça vestida de pijama, como se estivesse com uma camisola. E ela tava com uns bobs na cabeça, daqueles, né, pra fazer cachinhos. Vários bobs na cabeça. Aí ela chegava, ficava brincando comigo de lá, dando tchau, fazendo dancinhas, se escondendo atrás da parede e voltava, se escondia e voltava, fazia umas coisas engraçadas.
E eu achei muito divertida, fiquei dando risada, fiquei olhando e dava tchau pra ela também. Só que aí eu me toquei, tipo, ué, eu tô na minha casa, eu não conheço essa moça. Quem é ela, sabe? E aí eu cheguei e saí correndo pra procurar minha mãe. Eu não tinha pensado que podia ser algum fantasma, espírito, nada disso. Aí eu falei, minha mãe, venha ver essa moça que tá brincando comigo. Quem é essa moça? Aí quando eu voltei pro lugar que eu estava, eu só via as mãos dela assim na parede, porque ela tava escondida, sabe? E aí minha mãe, que moça, Mona, que moça. Aí você não tá vendo ela ali, não? Aí ela botava a cabeça, dava risadinha e voltava pra trás da parede. Olha ali, ela, minha mãe. Aí ela aparecia, ficava dando tchauzinho, fazendo um sinal de silêncio, sabe? Botando o dedo assim na frente da boca. Aí minha mãe, obviamente, ficou mega assustada. E, Mona, vem pra cá, saia daí, não sei o que. Ela não falou nada na época, mas tipo, eu percebi que ela ficou esquisita e que ela não conseguia ver essa moça. Aí eu achei estranho, mas não me assustei porque eu não tinha esse entendimento ainda. Mas esse foi só um dos eventos de 3 dias seguidos que aconteceram. Bom, no outro dia, eu estava novamente sozinha, brincando na varanda, mas não em cima do carro, brincando no geral, correndo lá pro outro. E nesse dia, a minha irmã estava de vir para minha casa. E ela sempre foi, assim, uma menina muito brincalhona, minha irmã mais velha. Ela devia ter seus 17 anos na época, 18. E ela é muito engraçada, muito brincalhona, abusada. Então, toda vez que ela vinha, eu adorava e ficava super ansiosa para ela chegar. E aí, a gente estava sabendo que ela ia chegar, sabe? Que ela ia passar o final de semana comigo. Então, eu tava brincando e quando eu olhei para a grade da casa, vou tentar explicar para vocês entenderem. É uma meia parede com a grade em cima, sabe? Meia parede normal e com a grade em cima para formar o muro da casa. Então, quando eu olhei para essa grade, eu vi um braço, uma mão, assim, acenando, dando tchau. Aí eu achei muito esquisito. E aí abaixava. Aí subia de novo, dava tchau e abaixava. Aí eu fui olhar pela grade, não tinha ninguém. Aí que estranho. Voltei e novamente a mão, dando tchau, o braço dando tchau. E aí eu estranhei e fui chamar minha mãe. Minha mãe. Quando a gente voltou pra varanda, ela não via mais nada, não tinha mais nada. Aí ela, não, isso é sua irmã, com certeza. Aí eu, será? Mas ela não tá aqui. Aí a gente foi lá, olhou, saiu de casa, olhou ao redor, nada. Aí minha mãe falou, você vai ver se isso não é Andréia. Aí pronto, né? A gente esperou. E nada de Andréia. Até que minha irmã ligou e falou que não ia poder ir. Que só ia poder vir no outro dia. Tá, ok. Minha mãe já, se pocando de medo. E eu, de boa, tranquila, sem entender nada. No dia seguinte, a mesma situação, só que um pouquinho diferente. Eu estava brincando na varanda, tranquila, quando no mesmo lugar eu vi uma perna balançando, mostrando o pé balançando e abaixava. A perna balançando e abaixava. Aí eu já fiquei assustada, porque uma perna? Como assim? Aí eu gritei, minha mãe, e a perna continuava lá balançando. Quando minha mãe apareceu, ela não conseguia ver ali a perna balançando, você não tá vendo? Ela, não, isso é André, agora é André. A gente abriu o portão correndo, não tinha nenhum pé de pessoa, não passava nenhuma formiga na frente da minha casa. E esses 3 dias foi muito esquisito. Minha irmã só chegou várias horas depois disso, então não tinha como ser ela, não tinha ser como outra pessoa. E só pode ter sido uma aparição, alguma coisa assim, pelo fato de que eu estava conseguindo ver e minha mãe não. E eu tenho essa lembrança muito vívida na minha cabeça. Então, eu sei do que eu vi e eu sei exatamente o que aconteceu, porque me marcou bastante. Porque eu acho que essa foi a minha primeira experiência sobrenatural que eu me lembro, né, da vida. Um outro relato que eu tenho para contar é de uma vez, já mais velho, já era adolescente, devia ter uns 16 anos. Aí tava de noite em casa, eu, meu pai e minha mãe acordados, tranquilo. Aí, tá, entardeceu, ficou mais tarde, né, fomos dormir. E aí, de repente, um barulho muito estranho, parecendo uns passos muito pesados no quintal.
muito pesados, e um vento, um barulho, tipo, do nada. Aí a gente estranhou. Meu pai mandou a gente ficar quieto. Ele saiu com um pedaço de madeira na mão para bater no espírito. Enfim, ele saiu, olhou a casa toda, olhou ao redor, tudo normal, rua tranquila, nada de diferente. Tá, fomos dormir. Quando a gente acordou, eu e minha mãe, a gente comentou, né, sobre o que aconteceu, e a gente achou muito esquisito tudo aquilo. E então a gente foi no quintal olhar para ver se tinha alguma coisa, se a gente achava alguma coisa que tenha caído, alguma coisa assim. E simplesmente no quintal tinha um sombreiro de praia, né, que minha mãe colocava assim para fazer sombra na pia de lavar as coisinhas no fundo. Só que quando a gente olhou para esse sombreiro, tinha marcas de pés molhados, marcas de 2 pés esquerdos no topo do sombreiro. Como se explica isso? Não tem como. Um sombreiro que já estava aberto há bastante tempo lá, que num lugar alto, sabe? Não teria como nenhum de nós fazer aquelas marcas de pé esquerdo molhadas no sombreiro, e simplesmente não tinha como outra pessoa ter feito, porque na nossa casa, eu moro em um condomínio com segurança, fechado, então não havia possibilidade de alguém ter invadido, subido na pia, molhado os pés para poder marcar aquilo no sombreiro. E foi muito, muito, muito estranho. Agora, o próximo relato que eu vou contar, esse foi bastante impressionante. E eu já ouvi aqui no podcast uma história de alguma pessoa, eu não lembro qual foi o número do podcast, mas de uma pessoa que ela viu uma, digamos assim, entidade muito parecida com essa da minha história. Eu e meus pais viajamos em 2010. Eu e meus pais viajamos em 2010 para Morro do Chapéu, que é na Chapada, no interior aqui da Bahia. Viajamos, uma cidade muito fofinha, pequenininha, fria, muito gostosinha. Nós fomos para uma pousada, que nessa pousada ela estava assim bem deserta, sabe? Só que ela era baratinha, parecia legal, tinha um restaurantezinho na frente. Ficamos na pousada. Pegamos aqueles quartos que tem uma cama de casal, uma cama de solteiro, ou seja, no mesmo ambiente. E pronto, na primeira noite fomos dormir. A gente tinha comprado, durante o dia, um pacotinho de biscoitos, tipo biscoito de nata. Ele tinha um formato de rosquinha. E fomos dormir, deixamos esse pacote de biscoito em cima do frigobar, normal. Fomos dormir. Em um dado momento da madrugada, eu acordei para me virar de lado na cama. Sempre que eu me viro, eu abro os olhos, tal, viro pro outro lado e durmo de novo. Nessa que eu me virei, quando eu abri os olhos, na porta do quarto tinha uma mulher com umas roupas vermelho, pretas. Assim, eu não sei explicar como era a roupa, mas eu sei que era vermelha e preta. E ela tinha um cabelo preto, muito longo, muito liso, todo puxado para trás, bem grande. E ela era pálida, 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 tinha um rosto apático, parecendo realmente o rosto de uma pessoa que está morta, sabe? Há um tempo, que é seco, branco e com marcas embaixo dos olhos. E aí eu olhei aquilo, ela estava com um pacote na mão, um biscoito na mão, na verdade, daqueles que a gente tinha comprado, como se ela estivesse comendo aquele biscoito. E eu fiquei chocada. E a coisa mais certa que me pareceu fazer foi usar o maior símbolo de proteção que tem, cobrir-me toda com a coberta e fingir que nada aconteceu. Eu acho que eu desmaiei de medo, porque foi assim muito assustador. Então, tá. Amanheceu o dia, fingi que nada aconteceu pra mim. Aí eu comentei com minha mãe. Minha mãe, você não sabe o que aconteceu essa madrugada. Você não sabe o que eu vi. Aí ela virou pro meu pai. Sena, você contou pra ela? Eu falei pra você não dizer nada pra não assustar a menina. Ah, não. O quê? Ela, Mona, eu não tinha contado minha história ainda. Aí ela, Mona, de madrugada eu acordei pra ir no banheiro. E quando eu abri os olhos, eu vi uma mulher, ela deu a mesma descrição. Uma mulher com umas roupas vermelhas, assim, um cabelo muito longo, puxado para trás, muito magra, muito branca, horrível. Ela saiu do banheiro, como se estivesse levitando, parou do meu lado da cama e ficou me olhando. Eu tentei acordar ela, Sena,
tentou acordar meu pai e não conseguiu acordar ele. E aí eu vi, pesquisando e lendo algumas coisas, eu vi que isso se chama sono psíquico, quando uma entidade meio que não permite que os outros entes acordem, né, que os outros familiares acordem, para que a pessoa passe por aquela experiência sozinha. Então ela não conseguiu acordar meu pai, ela não conseguiu me acordar, e aí ela ficou muito assustada com aquilo, e ela simplesmente também fez a mesma coisa, meio que desmaiou, decidiu não ver mais nada. E aí, quando ela me contou isso, eu falei assim, minha mãe, eu não acredito. Aí eu contei o que foi que eu tinha visto. E ela ficou boquiaberta. No mesmo dia, nós pegamos as nossas coisas, saímos daquela pousada voando, porque a gente não queria mais saber daquilo. Porque fora a energia estranha que a pousada já tinha, né, totalmente deserta, não sei como a gente não estranhou logo de cara, ainda aconteceu uma coisa daquela? Adeus. E fomos embora. Inclusive, tem alguns amigos meus que até me zoam com essa história, porque quando as pessoas, né, ficam com medo e não querem admitir, elas tendem a brincar e a zoar, que chama a entidade de Maria Passatempo, por causa do biscoito que eu vi ela na mão. Mas é isso. Esses foram meus relatos de hoje. Eu espero que vocês gostem, que vocês tenham ficado assustados. E eu amo o podcast, eu maratono, eu fico aguardando toda quarta-feira sair os novos episódios. E eu espero muito ver meu episódio um dia aqui, quando eu estiver indo para o meu trabalho, ouvindo, me surpreender com o meu relato. Muito obrigada, gente, um beijo, falou! Você tem uma nova mensagem. Oi, meu nome é Paloma e a minha história que eu tenho para contar, ela aconteceu mais ou menos uns 20 anos atrás, mais ou menos. E foi o seguinte, eu morava numa casa de aluguel, junto com a minha mãe. E eu tenho uma irmã mais velha que ela não foi criada com a gente, ela foi criada com a minha avó. E ela morava com a minha avó na casa da frente, no mesmo quintal. E teve um dia que a gente estava junto, na minha casa, ficamos brincando, conversando até tarde, e nesse dia ela queria dormir lá com a gente. Aí a gente, como não tinha espaço, a casa era pequena, né? Eu tive a ideia da gente pegar um colchão e colocar na cozinha, pra gente dormir na cozinha. E a minha irmã topou, a gente foi lá, pegou o colchão, deitou, só que a gente ainda tava sem sono, a gente ficou conversando, minha mãe já tinha dormido, minhas outras irmãs estavam todas dormindo, e a gente ficou lá conversando, até que eu senti sede e fui pegar água, levantei, fui pegar água, e no escuro mesmo, porque a gente tava conversando, a gente tava bem desligado assim, então eu fui lá, levantei, peguei a água, voltei pro colchão e tomei a água, só que eu não tomei a água toda. Eu lembro como se fosse hoje essa história. Eu não tomei a água toda, deixei uns 3 dedos e coloquei. Como a gente estava na cozinha, o colchão estava muito perto da mesa. Então, assim, eu só levantei o braço e coloquei o copo em cima da mesa. De repente, a gente escuta o copo cair e quebrar. Aí eu passei a mão no colchão, porque eu pensei que tinha caído água em mim, assim, né? Passei a mão assim no colchão. E essa história tem muito tempo, mas assim, foi tão louca, foi tão medonha, foi tão esquisita, que assim, que eu não consigo esquecer, eu lembro de cada detalhe. Então a gente pegou e a gente levantou para ver aonde que tinha caído, né? Tinha caído, porque a gente ia se machucar, com certeza, a gente tinha que acender a luz para ver, para limpar, para poder dormir. Quando a gente acende a luz, o copo não estava na cozinha, não tinha água, a mesa estava seca, estava limpa. Então a gente já entrou em desespero, porque a gente viu que estava acontecendo alguma coisa estranha ali, sobrenatural. E o coração disparou, o coração acelerou, ela olhou sério para mim, eu olhei sério para ela, a gente olhou assim, tipo, olhava para um lado, olhava para o outro, e cadê aquele copo? E a gente foi para a sala. Quando a gente chegou na sala, que era na porta de saída da cozinha para entrar para a sala, entre as duas tinha um vão, uma coluna de casa mesmo. Do lado daquele vão tava lá os cacos do copo. Nessa mesma hora a gente começou a gritar.
gritar muito, mas muito, nós duas. A gente começou a gritar desesperadamente, a gente começou a chorar muito, porque eu era muito nova, eu tinha uns 12, 11 anos talvez. A minha irmã tinha uns 15, 14, 15 anos. Foi coisa assim, não tem explicação. A gente chorou muito, gritou, minha mãe levantou correndo. O que foi? O que foi? A gente não conseguia contar. Minha mãe começou a ficar muito desesperada. E assim, não tinha lógica. Porque, o que acontece? Foi tudo muito rápido. E na mesma hora que o copo caiu, que a gente ouviu aquele barulho, a gente já levantou, a gente acendeu a luz. Não dava tempo, mesmo que, vamos supor, que a minha irmã tivesse com uma vassoura e uma pá de lixo na mão. Não dava tempo de varrer. Não dava tempo de secar. Não dava, foi milésimos de segundo. O copo caiu, a gente levantou. Então, assim, foi muito, muito, muito sobrenatural. Então, a gente sentou, minha mãe fez um copo de água com açúcar pra gente. A gente tomou, mas foi desesperador mesmo, a gente não sabia. E nessa mesma casa já tinha acontecido várias coisas, várias coisas. Essa foi assim, a extrema, assim, sabe? Onde a gente chegou e resolveu sair da casa, porque estavam acontecendo várias coisas naquela casa. Eu era nova, não entendia muito assim, né? Sobre coisas sobrenaturais nem nada, mas a gente via que estava acontecendo alguma coisa estranha. Por exemplo, teve um dia que minha mãe chegou, meu pai estava chegando, e a minha mãe estava comigo na cozinha, e a minha mãe viu meu pai passando, porque a janela da cozinha tinha uma janela. Ela viu meu pai passando, e depois ela viu uma sombra passando pelo meu pai, atrás do meu pai. Teve um certo dia que a minha irmã, uma outra irmã minha mais nova também, na época ela era bem novinha, ela devia ter uns 9, 10 anos, ela viu um senhor na janela, e ela perguntou para minha mãe, quem é aquele homem que tá ali? E minha mãe, quem que é, filha, eu vou? Ela, não é o vô, olha aquele homem ali, não é o vô. E não tinha ninguém na janela. E teve um outro episódio também, da minha irmã caçula. Eu falo assim de várias irmãs, porque nós somos em 6 mulheres e 2 homens, então são várias. E a minha irmã caçula, a mais nova, na época ela devia ter uns 6 anos, ou menos talvez. E a minha irmã de repente pegou o material dela de escola, foi lá para a cozinha também. Ela sentou e ela começou a conversar sozinha. Ela começou a brincar, a desenhar, como se ela estivesse brincando e desenhando com alguém e conversando como se ela estivesse falando com alguém. E depois de algum tempo a minha mãe pegou e conversou com ela. E ela falou que tinha uma menina que morava ali. Ela contou a história que ela via uma menina que era amiguinha dela. Então assim, aconteceu várias e várias coisas naquela casa. A gente adotou um cachorro, o cachorro simplesmente morreu na primeira noite. O cachorro entrou na casa assim, ele era filhotinho, o cachorro não sobreviveu, a gente não sabe por que o cachorro morreu. O cachorro simplesmente começou a chorar à noite, chorar muito, e a gente achava que era por falta da mãe, porque filhotinho chora por falta da mãe. E a gente achou que era por causa disso, a gente deixou ele chorando. Quando foi no outro dia o cachorro estava morto. Então, assim, foram muitas coisas. E essa do copo foi, assim, o suficiente para a gente entender que tinha alguma coisa naquela casa. Porque não tinha como eu ter derrubado aquele copo. E simplesmente ele não tá mais na cozinha, ele tá na sala, tava como se tivesse varrido, como se alguém tivesse juntado no canto da parede. E assim, sem nenhuma gota de água. E eu lembro claramente, perfeitamente, que eu tinha deixado água no copo, que eu não tinha tomado tudo. E aquele copo simplesmente saiu da cozinha e foi para a sala. E assim, eu contava, na época eu fiquei muito. Eu contava para as pessoas para ver se alguém me dizia o porquê que aquilo ali tinha acontecido, mas ninguém acreditava em mim. E quando tinha minha prova, que é a minha irmã não gosta de falar sobre isso, assim, ela não gosta de relembrar, ela não gosta que conta, assim, ela não se sente bem com a história, mas a única prova, assim, que eu tinha na época, que eu tenho,
era minha irmã, porque ela presenciou tudo comigo do começo ao fim. Mas as pessoas não acreditavam quando a gente contava, as pessoas não achavam que a gente estava inventando aquela história, que a gente estava criando, ou que foi alguém, sabe, que foi lá e varreu, mas não tem condição, é impossível. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar. Zero patience for slow walkers. Those who get 0 hours of sleep on a Saturday night. Have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Crusacrasi mihi lux, non dracosi mihi dux, vade retro satana. De tempos em tempos é bom a gente cantar essa musiquinha que sabe como é que é, né? Quando a gente lida com esses assuntos aí do além, tem muita coisa bizarra, né? Muitas energiazinhas de irmãozinhos menos evoluídos, como já diria Chico Xavier. Vai saber, né? Há quem acredite, há quem não acredite. O que importa é que os relatos que a gente recebeu hoje foram muito bons. E é por isso que a gente fica aqui com mais um Relatos do Além. Muito obrigado a você que ficou com a gente até o final. Galera, lembrando, olha só, a gente precisa muito da sua ajuda lá no nosso Apoia-se. Eu tô falando porque realmente é sério o negócio, a gente tá precisando para dar continuidade no trabalho, pra gente continuar escutando essas histórias aí sinistras. Então, entra lá, www.apoia.se/Relatos do Além ou clica no link que está na descrição. Onde fica a descrição? Fica dentro do seu aplicativo aí, do seu agregador de podcast, esse aplicativo que você está ouvindo. Se você for lá no episódio, vai estar lá embaixo, descrição do episódio, e vai ter o link para você clicar com o seu dedinho, e você vai cair, ou com o seu mouse, né, dependendo, você vai cair no site do Apoia-se para poder ajudar a gente a entrar no nosso grupo secreto, onde a gente fala de coisas muito maneiras, mas a gente sempre aprende coisa nova lá, a gente troca histórias, também entrar na nossa pasta secreta com todos os relatos mais macabros e mais de boas também, né? Como é que é o pessoal lá do Mundo Freak fala? Fofo susto, né? Uma coisa assim. Entra lá para ajudar o podcast. E se você tiver uma história tão boa quanto essas que foram contadas, é muito fácil. É só você também clicar no link da descrição ou entrar lá no meu WhatsApp. Eu não vou falar o número, porque pode ser que a qualquer momento esteja mudando de número, então... Sabe como é que é, né? Eu não vou ficar falando aqui o número, que daqui a, sei lá, 3 anos aí mudou e como é que faz? Então clica no link da descrição, você vai cair num papo diretamente comigo lá no WhatsApp. Beleza? Então é isso. Até semana que vem. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.